Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao Leme Agro. E este vídeo não é somente para o produtor, mas sim também para o consumidor, pois tanto os criadores e consumidores poderão ser afetados com essa decisão do governo atual. Então preste bem atenção neste vídeo, pois vamos ver o passo a passo deste novo problema que este governo está causando para os brasileiros. O que está acontecendo com a tilápia pode afetar diretamente a sua renda no campo. Parece exagero, mas não é. Tem uma decisão sendo discutida pelo governo que pode mudar o preço do que você produz. E ninguém está te contando isso direito. Se você vive ou investe no agro, este assunto é muito mais sério do que parece. Respira fundo e vem comigo, porque se isso avançar, vai mexer com a piscicultura, com as fazendas, com as chácaras e até com quem investe em renda no campo. E o principal de todos, o consumidor. A tilápia é originária da África. Ela chegou ao Brasil por volta dos anos 70. Trazida para testes em viveiros experimentais, projetos de piscicultura, programa de incentivo à produção de proteína barata, ou seja, é uma espécie exótica, não nativa. Mas por que o Brasil adotou a tilápia? Ela se transformou rapidamente na queridinha da piscicultura brasileira, porque cresce rápido, resiste bem a doenças, se adapta a vários tipos de água, tem carne branca e de ótimo sabor, gera bom rendimento de filé, e isso caiu como uma luva para o clima do Brasil, que é quente, com muita água e muito espaço para a produção. Hoje o Brasil está entre os maiores produtores de tilápia do planeta. A espécie representa mais de 60% da piscicultura nacional. E os estados como Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Ceará viraram polos gigantes de produção. E nestes últimos meses começou a ganhar força dentro dos órgãos ambientais a ideia de classificar a tilápia como uma espécie invasora no Brasil. Só isso já acende um alerta enorme, mas o problema real é o que vem junto com essa classificação. Se isso for adiante, pode gerar novas burocracias, mais impostos, exigências extras, restrições em áreas de cultivo e impacto direto no bolso do produtor. E não é só o piscicultor que sente, toda a cadeia sente. Quem vende ração, quem vende equipamentos, quem cria alevinos e até quem tem uma pequena represa na chácara. Mas calma, antes de explicar o porquê dessa proposta, tem um detalhe que ninguém está falando. Mas espera, por que o governo quer fazer isso agora? Calma, que isso vai ficar claro agora. Se a tilápia passar a ser oficialmente considerada espécie exótica invasora, isso pode significar alguns problemas, como a necessidade de novas licenças ambientais, possíveis cobranças de taxas adicionais, restrições em áreas onde antes era permitido criar, limitação de expansão na produção, aumento do custo regulatório para quem já produz. E aqui está o ponto-chave. O Brasil é um dos maiores produtores de tilápia do mundo. Qualquer trava que se coloque no setor mexe diretamente com a oferta, com o preço e com a competitividade do peixe nacional. E tem um detalhe que ninguém está comentando. A tilápia não invadiu nada sozinha. Ela é produzida em sistemas controlados e é exatamente aqui que toda a história começa a ficar estranha. E o que vem agora pode te surpreender. Essa discussão sobre espécie invasora aparece justamente num momento em que o mercado está esquentando por outro motivo. A entrada de tilápia importada do Vietnã pela JBS. Sim, enquanto o produtor brasileiro enfrenta possíveis novas regras, um gigante do mercado começa a trazer peixe pronto de fora. E aí você começa a se perguntar, isso é coincidência? Será que tem alguma relação? Ou então, alguém ganha com essa mudança na classificação da tilápia? Vamos por partes. E tem um detalhe que ninguém está falando. A JBS, uma das maiores empresas de proteína animal do mundo, começou a importar tilápia processada do Vietnã. Então, isso significa peixe entrando mais barato no mercado, concorrência direta com o produtor brasileiro, possível pressão sobre o preço da tilápia nacional. E então pensa comigo, se o governo cria novas barreiras para quem produz aqui dentro e ao mesmo tempo cresce a entrada de peixe importado mais barato, quem perde? O produtor local. E quem ganha? Quem vende o peixe importado. Claro, não estamos dizendo que existe decisão combinada, mas é impossível ignorar que o cenário favorece a importação. E quando você olha os números, vê que o consumo de peixe cresce, mas a oferta nacional fica travada, ou seja, o espaço para o importado aumenta. Mas ainda falta o principal. Agora vem a pergunta que todo mundo faz. Mas por que o governo quer fazer isso? A justificativa oficial é de que a tilápia, se escapar para a natureza, pode competir com espécies nativas. Isso já é um debate antigo. O problema é que na prática quem cria em tanques, gaiolas, viveiros e sistemas controlados sabe que o risco é mínimo quando há manejo correto. Ou seja, o impacto ambiental real existe, mas está longe de justificar uma mudança tão brusca na classificação, principalmente no setor que emprega, movimenta dinheiro e abastece o mercado interno. E é por isso que tanta gente no setor está com o pé atrás. E agora vem o ponto central de tudo.
Se você é piscicultor, investe em fazendas, tem uma chácara, trabalha com agro ou simplesmente investe em negócios rurais, precisa ficar atento. As discussões sobre classificação da tilápia como invasora, possíveis restrições de impostos e o aumento das importações podem mexer diretamente com a rentabilidade do seu negócio, o preço final da tilápia no mercado, a competitividade da produção nacional e até o valor de propriedades voltadas para a piscicultura. Esse é o tipo de mudança que começa silenciosa, mas quando chega com força. Fique atento, informe-se e acompanhe de perto porque o desfecho disso pode afetar o futuro do agronegócio brasileiro. Se você assistiu até aqui, eu peço que você deixe o seu like. Caso você seja novo neste canal, se inscreva para mais notícias e informações do agronegócio. Eu vou ficando por aqui. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão, deixe aqui no comentário. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fiquem com Deus. Nos vemos no próximo vídeo.